Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero ler nessa manhã com você Marcos capítulo 12, verso 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Palavra do Senhor, graças a Deus pela voz de Jesus que direciona o nosso dia. Eu quero dizer para você nessa manhã que aquele que crê em Jesus é equilibrado. O caminho trilhado por quem deseja seguir o Senhor Jesus é um caminho de moderação. Talvez se ele dissesse assim, não tem que pagar nada a César porque eu sou o rei, as pessoas iam ficar escandalizadas porque iam dizer, olha, mas ele vai descumprir uma lei, ele vai gerar confusão, ele vai criar um embaraço. Se ele dissesse assim, não, tem que dar a César o que é de César, as pessoas iam dizer, mas então ele é submisso ao Império Romano, subserviente aos romanos. Mas
o Evangelho nos conduz ao caminho da moderação. Hoje, esse dia, essa quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, você terá questões materiais para resolver. Você está neste mundo, você não é um extraterrestre. Você terá questões para resolver e também poderá desenvolver uma perspectiva espiritual acerca das coisas. A sua fé vai te ajudar, mas não pode jamais te acomodar. Não dá para viver essa vida como se não houvesse uma dimensão espiritual. E ao mesmo tempo não dá para viver essa vida somente com a dimensão espiritual, como se não tivéssemos que fazer coisas. Existe muita gente que vai para o templo, e aí no templo ela levanta as mãos, ela ora em voz alta, ela celebra o nome de Deus, mas quando volta para casa, no caminho, na direção do carro, já abre o vidro, grita com quem está do lado, volta, reclama do porteiro, e aí chega em casa, aqueles que não são da mesma religião já são hostilizados. Isso não é o caminho de Jesus. Aí não paga conta, não é? E aí não dá uma satisfação, deixa a coisa passar porque afinal Deus é fiel. Deve a alguém e não dá minimamente uma satisfação para dizer assim, olha fulano, eu não vou poder e está acontecendo isso, como é que a gente pode fazer? Não é? Ou se não, abandona os estudos e diz assim, não, eu não preciso mais de saber nada, eu só vou ler a Bíblia e pronto, me dou por satisfeito. Não é assim. Assim como a gente não pode ir ao médico sem também orarmos. Acho que o exemplo da saúde é um exemplo muito importante para a gente entender que tomamos o remédio, procuramos a receita, o diagnóstico clínico, médico, científico, mas não deixamos de fazer nossas orações. Pai, cura, abençoa, dá a bênção da sabedoria aos médicos. Olha só que oração poderosa, aquela que eu invoco o céu, mas desejo que esse céu se manifeste na terra, na vida daqueles que estudaram, não é? E assim a gente vive a vida de uma maneira equilibrada. Existem coisas que eu vou fazer e elas são muito objetivas. E o que vai nutrir aquilo que eu vou fazer é justamente a fé que eu tenho. Então eu creio em Jesus, mas não deixo de ter atitudes. Hoje, né, o nosso querido Drauzio, que está sempre com a gente, vai fazer uma cirurgia, vai operar hérnia, não é? E aí, o que a gente faz numa situação como essa? A gente vai ao médico, o melhor que tivermos possibilidade de termos, a gente se organiza para que tudo corra bem e não deixa de orar também. Senhor, abençoa o Drauzio hoje, em nome de Jesus, que essa cirurgia seja uma bênção, que ele conte o testemunho das mãos do Senhor cuidando dele em todo o tempo ali. Amém. Pronto. Eu entreguei. E aí confio que o Senhor vai fazer o que for necessário ali para abençoar. Então, a vida daquele que crê em Jesus é coração em Deus, não é mente voltada para o poder de Deus e, ao mesmo tempo, um desdobramento em ações que são muito práticas. Meu pai estava contando esses dias que a mãe dele tinha uma certa cisma assim com crentes, porque disse que quando ela estava grávida de um dos filhos, ela pediu um copo d'água num dia de muito calor a um crente e ela não recebeu.
E aí eu estava comentando com meu pai, né? Justamente o contrário do que o Evangelho manda fazer. De que vale a pessoa dizer-se crente se é incapaz de oferecer um copo d'água para uma pessoa, ainda mais uma grávida, num dia de calor? Então a gente contabiliza o espiritual não somente com uma oração que tenha palavras bonitas ou um discurso teológico sofisticado, não é? Esquemas, esboços, enfim. Mas a gente vai ver também a atitude, não é? É a maneira melhor das pessoas lerem o Evangelho é através da vida de cada um de nós. Então, a gente busca se nutrir de Deus para que o efeito dessa nutrição espiritual sejam atos que vão revelar esse Jesus. Eu sempre digo uma coisa, não é? Sem correr o risco de ser repetitivo, porque isso tem que ser algo consolidado dentro da gente. As pessoas pouco querem saber qual é a sua religião ou qual é a igreja que você frequenta, quem é o seu pastor, no que você acredita, porque elas estão completamente atentas à maneira como você vive, como você se comporta, quem você é de verdade, não aquele ou aquela que você diz ser. Então é o seguinte, a César a gente dá o que é de César, sim. A gente trabalha e não pede para sair mais cedo para ir para o culto, não. A gente trabalha dando ao patrão o nosso melhor. E aí a gente serve a Deus não somente quando sai do local de trabalho e se dirige para um culto religioso, mas em todo tempo a gente está revelando a nossa fé com atitudes muito práticas, muito objetivas, claras, de que o Senhor é quem dirige a nossa vida. Como é que eu vou ser uma pessoa hostil, confrontadora, no sentido de ser uma pessoa que perturba ambientes, e vou poder dizer que sigo ao Senhor da paz? Se o Senhor ele traz paz, como é que eu vou manifestar algo diferente da paz? E muitas vezes nós vamos nos ver desafiados, não é? Há pouco tempo meu pai colocou uma cadeira, já tem meses, para consertar no estofador. Ele levou a primeira parte, não fez o serviço, disse que não ia conseguir fazer, não devolveu a cadeira nem o dinheiro. Eu fiquei louco para ver esse dinheiro de volta, porque eu achei uma injustiça. Meu pai deixou de lado, entendeu que não há o que fazer. E eu demorei muito tempo para entender que deveria deixar para lá, sabe por quê? Porque eu iria me desgastar muito para ter esse dinheiro e talvez correria o risco de ser retalhado. Eu sou bobo por causa disso? Não, estou me poupando. Estou me poupando. Existem pessoas que iam dizer assim, não, eu vou pegar na arma que eu tenho em casa e vou lá e vou confrontar esse homem. Sabe o que ia fazer? Ia perder tempo, ia se desgastar. E talvez mesmo assim não iria ver o dinheiro de volta. Não é um convite a sermos bobos. Aí a melhor coisa a fazer é nunca mais levar nada para aquele senhor, consertar e não indicar o trabalho dele. É a melhor maneira. É levantar-se do restaurante onde você não é bem atendido e não voltar lá. Mas não adianta, a gente quer criar confusão por vezes com tudo, e isso se traduz para nós em enfraquecimento, desgaste, consumo de nossas forças, e quando a gente se dá conta, estamos muito fraquinhos. Por quê? Porque não combatemos o bom combate. Nós nos deixamos combater por nós mesmos e fomos resistidos e perdemos força. Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada, espiritual, e viver uma vida objetivamente nesse mundo, que tenham práticas, não é, muito claras, que revelem a nossa fé. Vamos orar, Pai, entregamos o nosso dia a Ti. Sabemos que temos desafios que serão cumpridos com a nossa força mesmo, com o nosso esforço e dedicação, mas que não sejamos pessoas sem fé.
Não nos permita, Senhor, sermos alienados, mas que não deixemos de revelar a nossa fé com práticas muito claras de quem servimos, para quem vivemos. Que a nossa fé se revele assim, ó Pai, de maneira muito objetiva na vida de pessoas. Ó Senhor, nos ajuda a compreendermos que a nossa fé não deve nos afastar da razão, mas deve ser a melhor forma de colocarmos a nossa razão em prática. Ó Senhor, que a gente tenha atos racionais, mas sempre lembrando que temos uma dimensão espiritual maior, que abarca todas as coisas. Ó Senhor, quero te pedir em especial pela vida do Drauzio, que o Senhor possa seguir com os médicos, o seu servo possa estar ali em paz, tranquilo, confiante, e que nós possamos receber a boa notícia de que foi um sucesso essa cirurgia. Assim como eu quero pedir pelo dia de cada um de nós, nos desafios que enfrentaremos, que possamos contar com esse equilíbrio, com essa jornada de moderação que vai definir, resumir muito bem a vida daqueles que creem em Jesus. Nós, Senhor, te pedimos para não sermos religiosos, mas ao mesmo tempo que tenhamos muita fé em Jesus. Nos dá a condição de termos ações práticas, Pai, que vão revelar o teu amor para este mundo. Que ao lerem a nossa vida possam encontrar o Evangelho. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Logo mais a gente tem oração pelo Instagram. Logo eu vou contar para vocês um novo projeto que a gente tem de material gravado aí, que a gente vai fazer aí todos os dias também, voltado para oração, tá bom? A gente tem uma novidade aí, está acabando de organizar isso para poder entrarmos junho aí, com isso aí, aquecendo seu coração espiritualmente também, tá bom? Então logo mais aos 23 pelo Instagram, a Daniela, a gente tem lá a oração, e aí matamos a saudade de vocês. Tenham um dia muito abençoado, não se esqueçam que amamos muito você. Lúcia, Marcelo Barci, querida professora Alessandra, Sandra Regina, Marta, Fafá, Cezinha, Xana, Deus abençoe todos vocês, Isilda, Vânia, Gilson e Edileuza, Deus abençoe muito aqueles que vão assistir depois, tem tanta gente boa que assiste depois aí, às vezes eu não falo os nomes aqui, mas estão todos no meu coração, vejo um por um, tá bom? Um beijão.